aquelas coisas, perseguir os cristãos que era considerado para eles como as seitas. Seitas. Era considerado seitas, o caminho, olha ali o caminho. Então as pessoas intitulavam ali os cristãos naquela época de seita. Então eram perseguidos. E o apóstolo Paulo estava ali, antes dele se converter ao Evangelho, ele perseguia a igreja do Senhor. Mas no caminho de Damasco ali, ele estava caminhando com a sua tropa ali, né? Dos imperadores, caminhando com a incumbência de prender mais pessoas. Eu vou prender mais gente, vou encarcerar mais gente. Mas no caminho de Damasco, ele viu aquela luz ali no céu. Aquela luz começava ali a cegá-lo. Ele não conseguia ver nem enxergar, mas ele ouvia uma voz que falava do céu. Ele falava do céu, aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro e recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, Saulo, duro e recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, Saulo, por que me persegues? E você veja ali que só foi dessa maneira que o apóstolo Paulo se converteu ao Evangelho, se converteu a Jesus Cristo, queridos. Ele era um dos maiores perseguidores da igreja do Senhor. Inclusive Estevão, quando foi apedrejado, Paulo estava ali, Saulo estava ali observando a morte de Estevão. Observaram Estevão se apedrejar. As vestes de Estevão foram colocadas ali aos pés de Saulo. Foram colocadas nas pés de Saulo ali. Meu Deus, não foi fácil. Mas depois da sua conversão, ele se tornou um dos maiores evangelistas, maiores apóstolos aqui, que proclamava o Evangelho. Foi, por vez dele ser perseguidor, ele agora está sendo perseguido. Perseguido pelas autoridades daquela época, constituído daquela época. Sofreu perseguição, sim, mas ele estava ali, feliz e alegre, por tudo que o Senhor lhe concedeu a salvação, que era o mais importante. Ele estava ali pregando o Evangelho, proclamando a salvação, as boas novas, apesar da perseguição que sofreu, mas estava feliz. E estava feliz da vida. Feliz da vida. O viver é Cristo, como ele dizia, e o morrer é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. É essas palavras do apóstolo Paulo. Veja quando alguém está caminhando com o Senhor, tem um compromisso no Evangelho, ele tem prazer de pegar o Evangelho, ele tem prazer até na dor, né? No sofrimento. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Não tinha problema nenhum. Se o apóstolo Paulo viesse a sofrer, viesse a ser encarcerado, viesse a ser apedrejado, tudo isso aconteceu na sua vida, mas não é motivo para ele desanimar e deixá-lo de falar da grande bênção que o Senhor nos concede aqui em pleno século XXI, que é a salvação através de Jesus Cristo, o Salvador, né? O libertador da humanidade, o Salvador, reconciliar o homem com Deus, queridos. Só o sangue de Jesus tem esse poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem somos nós para nos justificar aqui na terra? Quem somos nós para acharmos que temos esse direito à salvação? Senão, Jesus Cristo nos concedendo a salvação. Se fosse depender de nós para alcançarmos a salvação, não conseguiríamos, queridos. Não conseguiríamos, não temos esse poder. Porque o poder da salvação vem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na pessoa de Jesus Cristo foi possível acontecer o perdão de Deus e a salvação em nossas vidas. Se não fosse por causa de Jesus Cristo, não poderíamos estarmos aqui pregando o Evangelho. Não teríamos condição de pregar o Evangelho. Como pregaríamos o Evangelho, queridos? Se não tínhamos recebido a justificação do Senhor, nós não poderíamos pregar o Evangelho. Se não fôssemos justificados por Jesus Cristo, para proclamarmos o Evangelho, temos primeiro sermos justificados por Jesus Cristo através do seu sangue precioso naquela cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então essa passagem do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, começa ali. O apóstolo Paulo falar para a igreja da idolatria e depravação dos gentios.
A coisa estava muito séria na época romana, daquela cidade de Roma. Muitos pecados, muitas aberrações, muitas abominações no passado, muitas perversões no passado aconteceu na cidade de Roma. E veja que faz mais de 2000 anos que aconteceu isso. Né? Faz mais de 2000 anos que aconteceu isso, queridos. Na época ali do Império Romano, aconteceu esse pecado. Imagine hoje como é que está a situação. No mundo inteiro, a aprovação desse tipo de união que Deus desaprova, casamento gay, que Deus não aprova na sua lei, na sua palavra, é a abominação, a perversão da humanidade querer consentir esse tipo de união. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Começa o apóstolo Paulo a falar de impiedade. O que é impiedade, queridos? Impiedade é quando alguém não aceita obedecer a Deus aqui na terra. É do alto, do vertical, a impiedade, de cima para baixo. De cima para baixo. Então é de Deus que vem a obediência. Nós obedecemos a Deus. Então ele fala da impiedade que as pessoas estavam cometendo no passado. Olha, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Ele está falando que não consente com esse tipo de união. É impiedade. Vocês estão na situação de impiedade. Vocês não estão me obedecendo no céu. Eu estou falando que não. E porque vocês consentem com essas coisas. Não é? Mas existe também a perversão, né? A perversão já é horizontal, é entre pessoas, não é isso? Em vez de ser vertical, já é horizontal, já começa a ler. É entrar no caminho da perversão. A impiedade é contra Deus, a perversão é contra as pessoas, entre si. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade de Deus, a verdade e injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus não manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus começa a falar para o povo ali, através do apóstolo Paulo, a cidade de Roma ali. Olha, Deus criou o céu e a terra. Você sabe como foi feita a criação? Existe ali no jardim no fundo do jardim do Éden, quando Deus iniciou a criação, o homem e a mulher. Deus diz para o homem e a mulher ali, cresceis multiplicados. Então ele está ali instituindo o casamento através da união entre o homem e a mulher. É por isso que ele diz ali em Gênesis: deixa o varão seu pai e sua mãe e se une a sua esposa, se tornando Deus uma só carne. Então ele fala da natureza. Olha a natureza, Deus criou dessa forma, dessa natureza, e vocês estão querendo inventar outra forma. Deus não aceita a abominação para Deus. Então ele diz: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a de sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa alguma. Não tem desculpa alguma. Não, eu faço isso porque é uma anomalia genética. Eu faço isso porque já é da minha genética. Começa a inventar argumentos para consentir no pecado. E Deus não aceita esse tipo de pecado, de união. Porque, tendo conhecido a Deus, não lhe glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, desvaneceu, e o seu coração insensato se obscureceu. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Conheciam, sabendo de Deus, da existência de Deus. Todo mundo sabe da existência de Deus. Tem Deus Criador, que ele não consente com esse tipo de atitude de prática aqui na terra. É abominável para o Senhor. Todo mundo tem consciência disso.
Todo mundo tem consciência disso, queridos. A palavra de Deus é bem clara. Deixe o varão, seu pai e sua mãe, se une a sua esposa, se tornando os dois uma só carne. Não existe outra forma, não, de união aqui na terra, não. Todos têm consciência disso. Ninguém é inocente. Ninguém é indesculpável aqui na terra. Não, ninguém é indesculpável, querido. Não tem justificativa. A palavra de Deus, ela finaliza, queridos, toda e qualquer conjectura aqui na terra, filosofia aqui na terra. Ela está acima de todas as filosofias da terra, queridos, que foram criadas pelos homens aqui na terra. Meu Deus, que situação, não é? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, corruptível de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E começou a Deus falar, o Senhor falar através do apóstolo Paulo: olha, se o homem está aí nessas aberrações do pecado, da mesma forma ele vai fazer objeto, vai fazer qualquer coisa ali, né, para mudar a glória de Deus em mentira. E começa a adorar mais a criatura do que o Criador, começa a venerar mais a criatura do que o Criador, quando Deus é que tem que ser adorado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Foi essa receita que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento Deus nos concedeu na sua palavra. Não existe outra forma de adoração, não. Inclusive até a mulher samaritana que chegou diante de Jesus, estava ali no poço de Jacó, quando Jesus estava com sede, cansado da viagem, se assentou ali no poço de Jacó e avistou aquela mulher que se aproximava do poço de Jacó. E quando se aproximava daquele poço, o Senhor pediu: dá-me de beber, mulher samaritana. Quando a mulher samaritana avista ali Jesus, um típico judeu, diz ali: olha, você é judeu, não é? E não convém que os judeus falem com os samaritanos. Não convém. Os samaritanos ali conversam ali com os judeus, porque é terminantemente proibido eles se relacionarem ou falarem alguma coisa, ou se comunicarem. Havia uma proibição ali, as pessoas não aceitavam esse tipo de união, já a partir do povo judeu naquela época, não aceitavam, porque entendiam que eles eram um povo misturado, não eram puramente pessoas, né, da sua própria genealogia, raça pura, não. Existia uma mistura com povos estrangeiros, os samaritanos. Por isso que eles não eram bem aceitos pelos judeus. É por isso também que existia essa intriga entre samaritanos, entre os judeus contra os samaritanos. Eles não se comunicavam, mas Jesus quebrou essas barreiras. Chega ali e diz: olha, mulher samaritana, dá-me de beber, dá-me de beber. E aquela mulher diz essas palavras. E Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede, tu me pedirias, e eu te daria água viva. E ela responde a Jesus: olha só, dá-me desta água, porque Jesus tinha dito: se tu tomares desta água, tu nunca mais terás sede. Olha, seja dada ao nome do Senhor, porque a sede da alma daquela mulher samaritana é uma sede espiritual, que a água não conseguia saciar, não, queridos. Não tinha água no mundo que saciasse a sede daquela mulher. O Senhor chegou a dizer: tiveste 5 maridos, e o que tu tens não é tu. Quantos maridos ela ali tentava ali ser feliz, e não conseguia ser feliz? Era um marido, 2 maridos, 3 maridos, 4 maridos, 5 maridos. E não conseguia felicidade na sua vida, porque ele faltava o mais importante: a paz na sua alma. E essa paz só poderia ser alcançada quando ela recebesse ali essas palavras que Jesus lhe disse: se tu tomares desta água, mulher samaritana, tu nunca mais terás sede. Tu fará dentro de ti um rio de água que salta para a vida eterna, mulher samaritana. Esse rio tu vai botar dentro do teu ser, da tua vida, vai saltar para a vida eterna, mulher samaritana. E olha, seja dada ao nome do Senhor essa mesma água que Jesus fala para os nossos dias atuais, que nós também temos que tomar dessa água, essa sede que existe na nossa alma, queridos. Não existe nada nesse mundo que possa preencher esse vazio, não.
as pessoas podem até dizer, olha, eu vou preencher esse vazio na bebida, eu vou preencher esse vazio na prostituição, eu vou preencher esse vazio em algum objeto de adoração aqui na terra, que eu possa adorar, que eu possa me ajoelhar, que eu possa lhe clamar. Algum objeto feito por mãos humanas. Eu vou preencher esse vazio com alguma coisa aqui na terra que me traga, que me dê prazer. E começa as pessoas a idealizarem na sua mente uma forma de preencher o vazio na sua alma e não consegue. Não consegue preencher o vazio, que só o Senhor e Salvador Jesus Cristo diz na sua palavra: se tu tomares desta água, tu nunca mais terás sede. Olha, seja dada o nome do Senhor. Então esta água que nós recebemos, queridos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando Ele diz, eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Não nos concedeu o Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele dizia que o nosso corpo é tipo morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, queridos. Quando nós aceitamos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória seja dada ao nome do Senhor. Pelo que também Deus os entregou a concupiscências do seu coração, a imundície para desonrar o seu corpo entre si. E quando o homem chega ao ponto disso, dessa abominação, né? Da união ali, entre pessoas do mesmo sexo, e adorar ali os objetos, as imagens, animais quadrúpedes, répteis, começa a adorar qualquer coisa aqui, que se faça semelhante a Deus, algum objeto feito pelo artífice. Alguém que faça com suas mãos, com suas próprias mãos ali. E as pessoas ali começam a adorar. E também as pessoas ali desobedecendo a Deus, através de pessoas ali, na união, de pessoas do mesmo sexo. Então o Senhor, eu vou entregar eles. Se eles querem assim, então o Senhor fala, se vocês querem desse jeito, então, pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundície para desonrar o seus corpos entre si. Então Deus entrega. Você não quer assim? Então é assim do jeito que vocês querem viver? Na imundície, na concupiscência do seu coração, para desonrar os seus corpos entre si. Não é assim que vocês querem? Mas também, quando Deus abandona aquilo, pode ficar certo, porque Deus, uma coisa é Deus estar ali do nosso lado, nos ajudando, acompanhando nossas vidas, nos livrando do mal. Outra coisa é Ele abandonar, Ele entregar. Se vocês querem assim andar desse jeito, vocês estão entregues, mas entregue a quem? A Deus não. Deus não vai aceitar o pecado. Então vai ser entregue a quem? A Satanás, queridos. A pessoa entregue a Satanás. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. O maior desejo de Satanás é destruir as vidas. E a única forma de Satanás destruir as vidas é destruir também as famílias também. Quando ele começa a destruir as famílias, ele encontra um caminho, um lugar, encontra um caminho para ali se aproximar, para ali fazer ali os seus planos, né? Nas vidas aqui, destruir nas vidas aqui na terra. Então ele canta um campo ali, né? Limpa ali, ó, que seara limpa. Aqui eu posso agir, aqui eu posso fazer o que eu quero, porque as pessoas estão dando lugar. Está em entregas baratas. É a casa de mãe Joana. Aqui é a casa de mãe Joana, eu posso fazer o que eu quiser, não é assim? Então o Senhor diz, ó, se vocês querem desse jeito, está entregue. Vocês querem viver na concupiscência, na imundície? Então o problema de vocês, vocês arquem com as consequências dos seus atos aqui na terra. E glória seja dada ao nome do Senhor. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Primeiro diz,
O povo mudar a verdade de Deus é mentira. E honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Se Deus fala, queridos, se Deus não consente, então as pessoas querem mudar a verdade de Deus é mentira. Como se Deus estivesse falando mentira. Deus fala a verdade, queridos. Deus fala a verdade, Ele não brinca aqui na terra, não. Se Ele está dizendo que é contra o pecado da união de pessoas do mesmo sexo, não adianta me inventar, não. Não adianta chamar de Deus de mentiroso, não. Deus não é mentiroso, não. Ele fala a verdade para a humanidade. Se arrependam. Deus pode se transformar uma vida aqui na terra. Não importa a sua natureza, não, queridos. Deus transforma o homem em um homem, uma mulher em uma mulher. Deus transforma, queridos. Ele tinha esse poder. Olha, se eu falo desse tema, queridos, porque se não falar, depois mais na frente essa pessoa vai entrar na sua morte e destruição. Depois vai dizer, olha, ninguém nunca falou para mim desse pecado, mas estou alertando, na palavra do Senhor condena. Não adianta eu me alisar, eu me massagear o ego de ninguém aqui na terra, não. Olha, isso aí é natural. Não adianta massagear o ego. Não, queridos. É pecado, sim. Deus condena. Não adianta mais o homem querer se justificar aqui na terra, não. De achar que isso é natural. Não. Muito cuidado com isso. Por isso que nós pegamos o Evangelho falando, alertamos a humanidade que fujam desse tipo de atitude, de prática. Deus pode sim transformar a sua vida. Eu conheci muitas pessoas dessa natureza aqui. Eu conheci muitas pessoas e sei como é. Eu nunca fui dessa natureza. Glória seja dada em nome do Senhor. Mas as pessoas que eu conheci que são dessa natureza sabem muito bem do que eu estou falando. Eu posso compreender o que vocês estão pensando sobre esse assunto. Porque eu já tive muitas pessoas, já conheci muitas pessoas desse tipo de natureza. Que gostavam de pessoas, homens gostando de homens. Mulheres eu não conheço, mas homens eu cheguei a conhecer que tinham o desejo por outros homens. Eu conheci, queridos, na minha vida aqui, no passado, né? Eu conheci pessoas dessa natureza. No trabalho também conheci pessoas dessa natureza. Mas, glória seja dada em nome do Senhor, que a gente convive com todo mundo, independente da pessoa ser afeminada ou não. Nós convivemos com pessoas de todas as naturezas, não é assim, queridos? Mas o Senhor nos ensina a amar o semelhante. Porque se nós não amarmos, de que adianta nós pegarmos o Evangelho? Então, quando nós falamos do pecado, é por amor, para que haja ali uma transformação em nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor, não é contra a pessoa em si, não, queridos, não é contra a pessoa. As pessoas entendam isso. Porque Deus, quando Ele diz ali no Evangelho, Ele diz, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de outras versões, de todo o teu pensamento. O segundo semelhante mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, nosso amor de Deus, querido, Ele transcende, né? Transcende as nossas limitações. Então, Deus vai muito mais além do que nós. Nós somos limitados, sim, mas o amor de Deus transcende tudo isso. Então Ele consegue alcançar todas as vidas, independente de nossa natureza, seja ele afeminado ou não. Deus alcança todos. E Ele transforma a todos. Olha, seja dada o nome do Senhor. Deus não faz acepção de ninguém. Por isso que eu digo que eu conheci muitas pessoas dessa natureza. Não estamos aqui para julgar ninguém. Não temos o direito de julgarmos ninguém, queridos. Hebreus 9:27 diz que isso é ordenado, o homem morreu uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. O juízo é de Deus. Deus, Ele fala através do seu Evangelho, do juízo de Deus. Então o Evangelho também fala do juízo de Deus. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos falando do pecado. Porque o Evangelho, como ele diz no Antigo Testamento, serviu como aio à lei, serviu como aio, apontando para a humanidade o pecado. Olha, existe aí o pecado. É por isso que Deus instituiu os 10 mandamentos. Olha, existem os 10 mandamentos, serviu como aio, para mostrar a humanidade o pecado, da condenação, que Deus condena a atitude do pecado. Então, para isso,
Deus nos concedeu o Evangelho, as boas novas de salvação, o Senhor Salvador Jesus Cristo, a graça, o amor de Deus, o favor merecido, que não merecemos a salvação, mas o Senhor nos concede através do seu Filho amado Jesus Cristo, e alcança a todos, não faz acepção, não discrimina ninguém. O Senhor Salvador Jesus não discrimina ninguém, não faz acepção de ninguém, Ele quer salvar. Ele quer conciliar o homem com Deus. Não fazer acepção não, queridos. Mas ali no céu não pode entrar pecado, não, queridos. No céu não entra pecado, só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele transforma mais um pecador, seja qual for a sua natureza. Deus transforma no homem honrado, na mulher também honrada aqui na terra, que eu possa glorificar o nome do Senhor aqui na terra, honradamente. Glória seja dada lá no céu, quando chegar o